Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Laboratório Culinário. Isso aqui é um sonho sendo realizado, onde a gente vai trazer notícias, novidades e assuntos muito pertinentes relacionados à farmácia com a nutrição. Por isso esse nome, Laboratório Culinário. Eu quero trazer aqui as dúvidas relacionadas a muitos pacientes que me procuram em consultório, relacionadas a como vou desenvolver esse tratamento, como funciona os medicamentos e suplementos manipulados e que a gente traga isso para a vida real dentro da cozinha, dentro da culinária, porque eu acredito que mesmo que a gente utilize suplementos, faça nossos testes, o resultado depois só vai aparecer quando a gente aplicar isso dentro da cozinha, transformando isso em comida, em alimento para a gente, né? E iniciando esse primeiro podcast, eu vim trazer um assunto que é um tema muito relevante, né? Até pelos dados que eu trouxe aqui, em relação a alergias, intolerâncias e sensibilidade alimentar. Eu acredito que isso é um tema já muito recorrente, tanto na farmácia de manipulação, o Rafa nem se fala, é um especialista nisso e vou estar descrevendo eles aqui, mas eu queria dizer que as queixas de sentir um desconforto em relação a ingerir certos alimentos, a gases abdominais, a inchaços, dores de cabeça, enxaquecas, tudo isso está relacionado e pode estar relacionado à alimentação, né? A intolerâncias, alergias e sensibilidade. Eu até trouxe alguns dados aqui. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, cerca de 53 milhões de brasileiros relatam sentir algum sintoma desconfortável associado ao consumo de produtos lácteos. E essa fatia corresponde a 35% da população acima dos 16 anos. E ninguém melhor, nada melhor do que trazer aqui dois especialistas para falar do assunto, né? Rafael de Carvalho, Rochelle Galo. Rafael de Carvalho, gente, ele é engenheiro químico, diagnóstico de alergia alimentar tardia e mais de 30 mil testes realizados. É isso mesmo, Rafa? Bom dia. Oi, bom dia. Graça, muito obrigado pelo convite. Oi, Rô. Então, é verdade, exatamente isso. Eu já faço esse trabalho há 22 anos, né? E eu consigo identificar essa relação que é muito importante na nossa vida de hoje em dia, que é identificar as alergias tardias do nosso corpo, já que todas as pessoas têm. E a Rochelle, né? Rochelle Galo, minha colega, farmacêutica, empresária, proprietária da Ars Curandi Farmácia de Manipulação há mais de 25 anos no ramo de manipulação farmacêutica no mercado. Bem-vinda, Rochelle. Obrigada, Grace. Obrigado, Rafa, por estar compartilhando esse momento com vocês. E isso é o nosso dia a dia, assim, na farmácia. Sempre tem o paciente que chega lá com uma receita que ele está trazendo ali, às vezes, um sofrimento de anos, né? Então, o nosso papel é contribuir e ajudar na melhora da saúde desse paciente. Com certeza. Então, para a gente começar a abrir esse podcast, que foram várias anotações aqui para a gente trazer e ele é super importante, a gente falar um pouco de definições, né, sobre o que é alergia, sensibilidade e intolerância alimentar. Gente, quem começa com isso? Eu acho que eu posso falar um pouquinho, né? Depois a Rô pode complementar também. Eu acho que é uma coisa bem importante, então vamos lá. Pelos conceitos, né? A alergia é uma reação ao sistema imunológico, né? Então isso aí é uma coisa mais séria, mais grave, já que pode desencadear até a morte, né? Se a pessoa não cuidar, se tem o mais tradicional de todas as alergias que todo mundo conhece alguém, alergia ao camarão, né? Então pode ter um fechamento de glote, aí a pessoa assim, se não se cuidar, pode até vir a falecer. Em relação à sensibilidade alimentar, é uma resposta tardia, certo? É um retardo de resposta, portanto ela tem uma variação de tempo, isto é, uma variação que pode chegar a 3 horas, a partir de 3 horas até 4 dias que nós ingerimos um alimento. Por isso que é extremamente importante, já que essa é uma resposta inflamatória e extremamente difícil também de identificar, mas é a mais importante. E a intolerância, né, que nós sabemos, é a questão ligada ao processo de certos alimentos ligados a enzimas. Né? Ou seja, a parte de não digerir o alimento porque está faltando essa enzima. Isso, e o mais tradicional é
É a da lactose, que todo mundo já... Todo mundo já conhece, a lactose. A intolerância à lactose. E esse dado, por exemplo, em relação ao glúten e depois a doença celíaca, hoje a gente sabe também que em cada uma pessoa, 500 da população, tem alguma sensibilidade ao glúten ou apresentam doença celíaca. Sem ter conhecimento do que de repente pode estar causando a elas, justamente por ter essa sensibilidade, né? Essa alergia. E uma questão bem importante de trazer aqui é que às vezes as pessoas apresentam sensibilidades ou intolerância ali, a gente pode falar mais falar de sensibilidade e alergia, que essa sensibilidade pode levar à alergia também futura, né? Porque às vezes a pessoa começa com uma sensibilidade, por exemplo, lactose, que é hoje a mais conhecida, e com isso acaba desenvolvendo a alergia à caseína. Por exemplo, o meu caso foi esse. Ao longo dos anos eu desenvolvi uma alergia tardia à caseína. As pessoas gera às vezes muita confusão, e isso eu trouxe aqui para falar também. Então, por exemplo, diz assim, olha, eu tenho intolerância à lactose e me disseram também que eu tenho alergia à proteína do leite, mas não é a mesma coisa, né? Então as pessoas perguntam o que é intolerância e o que é alergia quando se trata do leite. E isso é sempre um mistério. Então, voltando, intolerância vai ser em relação ao açúcar do leite. A lactose, no qual a gente precisa utilizar a enzima, né, para poder utilizar a lactase. E a alergia à proteína do leite significa alergia à caseína. E aí, nesse caso, não adianta retirar, por exemplo, vou dar enzima para um paciente que é alérgico à caseína. Ele não pode utilizar o leite, de forma alguma. Ele precisa de exclusão. Porque não tem como tu retirares a proteína do leite. Mas o que precisa ficar claro também nesse aspecto muita gente diz assim, eu sou intolerante à lactose, então eu vou utilizar todos os produtos que são zero lactose. Mas precisa ter cuidado, né, gente? Porque o zero lactose é adicionado à enzima. É um produto adicionado da enzima. A enzima lactase é adicionada a esse produto até zerar a quantidade de lactose que tem, que é o açúcar do leite, né? Então isso tem que ficar muito claro para os intolerantes à lactose. Produto também, zero mas tem enzima. E isso é uma coisa importante também, que existem diferentes tipos de caseínas, né? Por exemplo, tem ao leite de vaca, é um tipo. Por exemplo, se tu pegar de búfala, é outro tipo. E isso muitas vezes as pessoas podem reagir diferentemente. Também. Perfeito. Rafa perguntando assim, como é que funciona o teste de alergias? Como é que tu começou a realizar esses testes de alergias? Então na verdade eu já faço então esse trabalho há 22 anos, né, como a Gassi tinha dito lá inicialmente. É um trabalho que foi descoberto, na verdade foi meu pai que descobriu, meu pai é médico, e ele me falou desses testes, que ele descobriu, e aí eu fui atrás deles, em São Paulo primeiramente. Quando eu descobri, depois eu fui ver quem trouxe para o Brasil, já que esse é um método alemão. E aí eu fui estudar primeiro em Curitiba, com um médico que trouxe lá da Alemanha, e depois eu já estudei na Alemanha, lá em 2 escolas que existem até hoje, né? Então é um trabalho bem minucioso, que eu me dediquei muito a isso aí, já que eu observei durante todo esse tempo, já que eu tenho toda uma família ligada à saúde, que tem relações muito grandes da alimentação em respostas ao nosso corpo e a doenças. Então, por isso que eu resolvi realmente fazer esse trabalho. Rafa, me diz como funciona esse teste de alergias alimentares. As pessoas têm muita curiosidade, né? Eu também, no consultório, vejo que os pacientes não entendem como vão fazer esse teste de alergias alimentares tardias, porque muitas vezes o paciente chega no meu consultório, assim como deve ter aí... Chega na farmácia também. Na farmácia também, olha, não tô me sentindo bem, tô tendo vômitos, alergia, acho que sou intolerante a alguma coisa, e a gente não sabe tecnicamente detectar quais são os alimentos que ele pode estar causando alergia, quais são essas proteínas, e enfim... Qual o alimento que pode estar fazendo? Como é que esse teste funciona? Então esse, como eu disse, é um método alemão, ele foi desenvolvido por um médico e físico, certo? Ele funciona pelo chamado princípio da ponte de Wheatstone, é quando a pessoa ela vai segurar um cilindro de cobre em uma das mãos, e através de através da outra mão eu vou pressionar uma caneta eletrônica em pontos específicos dos dedos, utilizando pontos de acupuntura. A partir disso aí vai fechar esse circuito,
eu vou ter os alimentos dinamizados. Eu até trouxe aqui para o pessoal ver. Que ótimo, isso é bom, porque o pessoal é bem curioso, eles pensam que vai tirar sangue, ele vai retirar para cada alimento uma o mais gota legal de é isso sangue. aí, claro, esse é uma grande vantagem, até, por exemplo, para crianças ou pessoas que têm medo de agulha, né? Ele é um método não invasivo, portanto, ele não é por sangue, também não é por saliva, e nem certo? reação, que às vezes o pessoal coloca reação na pele para fazer reação alérgica. Tem que esperar, não. E ele é um método somente presencial, certo? Então, eu trouxe para vocês verem, por exemplo, aqui eu tenho dinamizados homeopaticamente em CH30 as essências dos alimentos, no qual eu chego a testar 150 alimentos. Eu tenho a essência do próprio alimento aqui. No dia. Aí eu fecho esse circuito entre a pessoa, o aparelho e o alimento aqui dinamizado. Então, através desses pontos, eu vou observar no aparelho, através de um painel galvanômetro, o tipo de resposta que vai aparecer, porque vai ocorrer uma DDP, uma diferença de potencial, certo? Entre a pessoa e o alimento no aparelho. E eu vou comparar com a histamina. Histamina é o nível de tolerância daquela pessoa. É como se fosse, para exemplificar para o pessoal também, né, sobre isso, como se fosse um velocímetro do carro. Isso, tá, gente? Então, esse painel... galvanômetro. O galvanômetro. Então, esse galvanômetro vai mostrar, à medida que, vou fingir que isso é o cilindro, o Rafa vai estar aqui, né, fazendo os testes com a minha outra mão, e o cilindro vai mostrar os níveis de histamina, ou seja, os níveis de potencial alergênico daquele alimento para a pessoa. Exatamente. E aí eu vou começar a separar, enquanto eu faço os testes, eu também não sei quais são os alimentos, eu vou separando, no final a gente entrega já pronto a resposta. Então é uma resposta que no final do teste, cerca de 1h30, 2 horas depois, já está pronto o laudo. A pessoa já sai sabendo o que tecnicamente pode estar causando aí as alergias e a intolerância dela também. Exato, já que é dada por uma IgG, então é a resposta tardia. Só para esclarecer, eu acho que é importante, a histamina é uma substância liberada quando existe um processo alérgico, uma reação inflamatória, né? Então, assim, um alimento, por exemplo, alimentos que liberam muita histamina, café, chocolate, os frutos do mar, em geral, também liberam bastante histamina. Então, isso é importante. Então, voltando para explicar um pouquinho sobre isso, né? Intolerância alimentar, o corpo tem dificuldade de digestão de um alimento, né? A alergia alimentar é quando ele não consegue, não reconhece aquilo como ou digamos, reconhece como um corpo estranho. E ele quer eliminar do corpo. Então, de qualquer maneira. Agride o sistema imunológico. Agride o sistema imunológico. E a sensibilidade é como se fosse uma alergia em grau menor, porque ela pode se transformar em alergia. Então, no caso das alergias, que geralmente são em torno das proteínas, o que vai acontecer? A gente precisa da exclusão total do alimento para iniciar um tratamento. Sim, remover esse alimento lá, né? Depois a gente... e às vezes consegue reintroduzir muito lentamente, ou às vezes tem que fazer um processo, um tratamento, que daí com a nutricionista, em geral, então, nutricionista funcional que vai fazer isso. Digamos assim, o pessoal que mais te recomenda, né, Rafa, são nutricionistas, né? Sim. Que vão te encaminhar, olha, tô com um problema aqui, esse paciente, tudo que eu dou para ele na dieta não tá funcionando, né? Não sei mais o que fazer, ele tá passando mal, ele tem diarreia, ele tem inchaço abdominal, já tirei o leite, já tirei o glúten, já tirei a carne, já tirei frutos do mar, sementes oleaginosas e não funciona esse tratamento. Então, esse é o momento de encaminhar para o Rafa para a gente ver aí o que está acontecendo e para a gente descobrir quais são os alimentos que possuem essas alergias alimentares tardias, né? Intolerância. E aí vem aquela pergunta clássica, né? A pessoa sai do teu consultório pensando assim, não vou comer mais nada na minha vida. O que eu faço? O que eu vou sobreviver, não é? Eles não dizem isso pra ti? Toda hora acontece isso. Meu Deus, o que eu vou comer agora? Não é mais nada. A minha primeira resposta é a seguinte, até hoje... Ninguém morreu de fome. Ninguém morreu de fome. Então, tu não vai ser a primeira. Não, eu não morri, porque, né, eu sou paciente do Rafa e cheguei lá até, vou contar essa história daqui a pouco, mas antes vou querer pontuar mais algumas coisas aqui. E quando a gente descobre esses alimentos, né, do que a gente tem, vou te fazer a pergunta, o que mais aparece de alergia? Quais são os alimentos que mais aparecem? Que é o padrão? Disparado, número 1 é o leite de vaca.
Disparado, eu acho. Eu até brinco assim, eu nem precisava testar, já botava reprovado para todo mundo aí. Né? Mas com certeza é o leite. Depois aparece bastante o trigo e glúten, né? E carnes, algumas também aparecem, alguns frutos do mar. E dentre as frutas, a número 1 é o abacaxi, depois melancia e manga. Nossa, manga eu sabia, melancia não. Por que tem isso dessas frutas? Existe uma explicação, um motivo sobre isso? Olha, diretamente, eu acredito que, por exemplo, o abacaxi talvez seja pela acidez. Eu acho que sim. Né? Porque Mas a melancia, eu tenho a melancia, por exemplo, a mim, eu me sinto inchado quando eu como melancia. Então, e olha que eu já estou sem comê-la muito tempo. Uma das coisas que pode, né, aqui estou fazendo uma sugestão, né, assim, talvez porque a melancia é uma fruta unifágica, ela deveria ser comida, ingerida isoladamente. E normalmente as pessoas usam ela como sobremesa, associada. Então, pode ser também... O abacaxi com canela no churrasco. O abacaxi eu acho que está mais relacionado à acidez. Dali do abacaxi deriva a bromelina, que é uma enzima super importante na digestão das carnes. Mas ele tem, eu acho que é pela questão da acidez, realmente. E em relação a isso, quando sai de lá, eu sei porque já fiz o teste, então começa o processo de exclusão dos alimentos. E qual costuma ser a indicação, Rafa, de tempo de exclusão daqueles alimentos? Alguns tu vai me dizer assim, é alergia, não vai comer nunca mais. Vamos lá então. Isso é uma pergunta eterna, tá? Então, 2 coisas a gente recomenda. No geral, a pessoa excluir aqueles alimentos inflamatórios por 4 meses, de 3 a 4 meses, tá? E tem pessoas, incrivelmente, tem uma resposta, cara, em 10 dias. Agora eu atendi semana passada em Curitiba, uma mulher me mandou uma mensagem em 2 dias, ela falou assim, Rafael, será que é psicológico? Mas eu já estou me sentindo melhor. Eu fiz terça e hoje era sexta, eu já estou me sentindo melhor. Então, na verdade, tem pessoas que têm uma resposta rápida, realmente, mas a gente recomenda de 3 a 4 meses e que tem que deixar bem claro também, nem sempre, isto é, o corpo vai voltar a aceitar aquele alimento, certo? Por exemplo, no meu caso, eu já não consumo cerveja há 22 anos, que é desde quando eu comecei a trabalhar com isso, e até hoje, a levedura e a cevada, para mim, continuam sendo alimentos inflamatórios, sem consumir nada, zero. Olha que eu fui lá na Alemanha, fui no Oktoberfest na Alemanha, não bebi cerveja e aguentei na raça. E até hoje, e para você ter uma ideia, e até hoje ele não mudou e não consegui ter uma resposta boa para isso. Então, a pessoa, acho que no fundo, né, Graça, o mais importante é ela pensar que o que é saudável a ela. E não ela ficar pensando, agora eu vou ficar sem aquela comida, aquele alimento. Com aquela pena, meu Deus, não vou comer mais isso. Que ruim pra mim, né? Assim, vou ter que me desapegar disso. E na verdade não pensam que isso é melhorar a qualidade de vida dela, a qualidade de vida, porque às vezes eu fico brigando até com o meu pessoal lá, né, na farmácia, assim, às vezes a pessoa tá ingerindo coisas que ela não sabe que tem sensibilidade, mas açúcar, leite, e aí começa a ter baixa de imunidade, infecções recorrentes, e aí não sabe o que está causando isso. Né? Isso é uma pergunta bem forte. Por exemplo, e que sempre me fazem também no consultório, e vou fazer aqui para vocês. Quais são os alimentos inflamatórios? Então, se aí o Rafa acabou de falar, então, olha, isso é inflamatório para mim, isso é inflamatório para a Rochelle, para o Rafa. Então, o que é um alimento inflamatório? A gente pode definir alimentos inflamatórios? Sim, eu acho uma coisa bem importante, eu gosto de dizer primeiro, cada pessoa tem o seu alimento. Isso é uma coisa... bioquímica. Isso aí é a chave de tudo. Não tentem generalizar. Eu acho que é por isso que funciona quando eu trabalho com uma nutricionista funcional, como a Grace, ou mesmo lá na nossa clínica, as individualidades. Uma vez eu estava numa palestra e eu ouvi de uma nutricionista, ela falou assim, se você passa a mesma dieta para 2 pessoas, uma delas você errou. Isso aí para mim é uma pura verdade. É verdade. É verdade. Então, a individualidade começa por aí. Né? Então, o corpo inflamado gera vários problemas. Né? Então, eu não sei se eu já posso citar exemplos. Vai lá, cita exemplo. Fadiga crônica é uma questão de um corpo inflamado. Quem tem dores musculares
Também isso. Então, e muitas nas pessoas não articulações... sabem que as dores articulares podem vir daquilo que a gente está ingerindo em forma de alimento. Né? Eu Exato. tenho dores, vou tomar. E tomam anti-inflamatórios. Rinite, sinusite. A rinite é um A clássico. rinite é um clássico. É um clássico. A sinusite também, as pessoas não se dão conta. A dermatite atópica, reações alérgicas da pele em geral, coceira, prurido, enfim. Né? Claro, por exemplo, excesso de gases, constipações, diarreia, enxaqueca. É porque as pessoas, na verdade, elas costumam associar assim, se eu estou mal do intestino, né, é gastro, então, aliás, se eu tô mal com a comida, vai ser do intestino, mas ela não associa dor a estar comendo um alimento alérgico, ela não associa dor de cabeça, não associa queda capilar, alergias, Exato. ela só associa assim, não, só o que pode fazer mal com a comida é no gastro, né? É o estômago, é o que vai estar fazendo mal. Os outros sintomas ela não enxerga. Claro. Então, rinite, coriza, dormir mal, ela não enxerga isso, que isso também pode ser associado ao que ela come. Claro. E, em geral, as pessoas pensam, eu tô com sinusite, é sempre na época, no inverno, às vezes, mas aí no verão não é. A mudança de tempo, do clima. Hoje tá quente, amanhã tá frio, é por isso que eu digo, o que tu ingeriu ontem? Sim, o que tu comeu ontem? Né? Porque geralmente a gente já esquece. Ou então, sempre o mesmo café da manhã e não modifica. Sim, não fazer a rotação dos alimentos, né? Isso é uma coisa bem ruim para a saúde, é a monotonia alimentar. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que tentar variar para o nosso corpo não se acostumar. E isso pode ser uma coisa bem grave no futuro, porque ele pode tornar-se um alimento inflamatório. Ou seja, o que a gente deveria, o que eu sempre preconizo lá no consultório e gosto de colocar aqui exatamente com isso. Olha, a gente precisa rotacionar os alimentos para que a gente não fique ingerindo sempre o mesmo alimento, a mesma dieta, o mesmo plano alimentar. Como fazer isso? Aproveitando a sazonalidade dos alimentos. Isso então, é uma coisa super importante. Por que a sazonalidade? Porque se eu for no verão, eu vou comer mais frutas vermelhas, vou comer aquilo que a estação me oferece com o composto bioativo na sua totalidade, né? Então, ou seja, é a época, é a estação, é quando essa fruta tá melhor, quando essa fruta parece mais doce, mais saborosa e o composto bioativo dela mais forte. Mais presente. Ou seja, mais presente de antioxidantes pra gente, de flavonoides, né? De tudo aquilo que vai evitar câncer, alergias, vai melhorar o estado físico, vai fazer dormir melhor. Então, aproveitando o inverno, a gente possui mais tubérculos, então a gente vai comer mais tubérculos e provavelmente é porque nessa época nós precisamos mais desse tubérculo. A natureza é muito sábia. Muito. A gente que tenta ir contra ela, né, às vezes, mas ela é muito sábia. Então, a pessoa, claro, primeiramente, ela tem que ter essa força de vontade, né, de querer rotacionar, não ficar sempre no mesmo, porque isso é uma coisa que pode ser realmente séria no teu corpo, mais que tu goste daquele alimento. Então esse é um grande problema hoje em dia, né? Eu adoro ovo. Eu entendi agora lá em Curitiba, a mulher comia 8 ovos por dia. Vai dar problema, né? A probabilidade é extremamente alta. Sim. Né? E aí, então, ela come 8 ovos por dia durante 30 dias, 40, um mês, 2, 3. E aí, então, assim, será que eu vou ter alergia ao ovo? Pô, a probabilidade de tu ter uma alergia com aquilo que tu come é muito maior do que com aquilo que tu não come. Né? Exatamente. Então, assim, tenho medo, adoro consumir carne, né? Contando esse episódio aqui, quando eu fui fazer, a gente estava na pandemia, eu estava comendo absurdamente muita carne vermelha, né? Quando eu fui fazer essa consulta com o Rafa. E aí eu cheguei já com medo, porque quando eu comia carne vermelha, 2 horas depois eu já tinha alergia urticária nas pernas, de coçar com uma escova, assim. Aí eu cheguei de cara, o Rafa foi lá e pá, carne vermelha, está aqui cortado, vai ter que ficar 6 meses sem comer carne vermelha. E aquilo pra mim, quase que foi uma sentença de morte. Assim, meu Deus, não vou comer carne vermelha, eu amo carne vermelha. E foi aí que eu entrei dentro da nutrição plant-based. Quando eu reduzi, isolei, né, por 6 meses a carne vermelha, e eu fui descobrir outras coisas. Peixes, frangos, ovos, e modificar meus alimentos e rotacionar a minha alimentação. Foi exatamente assim que começou pra mim a nutrição plant-based. Legal. Eu acho que só para finalizar os exemplos, tá, Graça, para o pessoal compreender bem o que está relacionado à alimentação, porque as pessoas, como tu disseste ali anteriormente, acham que é só o aparelho digestivo, né? E deu. Né? Não. Mas não, então eu gosto de deixar bem claro, por exemplo, acne também está relacionado a isso. Quem tem dermatite, como a Rô falou, doenças autoimunes como psoríase, tiroidite Hashimoto, o próprio celíaco, né? Pessoas que têm problema com o aumento de peso, já é um corpo inflamado, né? Agora eu tô tendo bastante pessoas com lipedema
eu vou repetir a palavra para dizer que eu não errei, tá? É lipedema mesmo, tá? Explicando aí um pouquinho sobre lipedema, Rafa, pode ir para a Lipedema é o seguinte, são acúmulos, muitas pessoas não sabem que tem. E poucos médicos já ouviram falar essa palavra, hein? Pode dizer, eu te garanto isso. Né? Lipedema são acúmulos específicos em pontos do corpo de gordura, certo? Geralmente é nas pernas. Isso quer dizer que pode ser, inclusive, em pessoas magras. Pessoas magras. Eu até tive um caso bem interessante de uma guria que chegou lá na minha clínica, magra assim, que eu não nem imaginava, mas ela chegou de bota. E aí... E eu não enxergava ela assim, eu tenho lipedema. Eu olhava assim, caraca, onde é que tá essa lipedema? Como assim? Cadê essa gordura que eu não tô enxergando? E ela, mas não tô vendo nada. Né? E realmente, o lipedema dela era do joelho para baixo. E ela tinha a perna assim reta, assim, até o pé um sem pouco. Sem tornozelo e tal, é como se fosse uma bota reta. Exatamente. E aí ela conseguiu, e ela queria fazer uma cirurgia, né, que existem poucos médicos no Brasil que fazem cirurgia, né, para eliminar, já que isso é uma doença autoimune, né, para melhorar essa resposta. Então, ela tem obrigação da pessoa se desinflamar para se operar disso. Existe aquela máxima, né, que quando o paciente chega no nosso consultório, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ele emagrecer é desinflamar. Se nós não desinflamarmos o paciente, nós não conseguiremos evoluir com nenhum tipo de tratamento ou dieta satisfatória que ele emagreça. Por quê? Porque tudo vai gerar mais inflamação. Perfeito. Eu lembrei agora, por exemplo, da endometriose. A endometriose é um processo inflamatório do endométrio. Então, assim, até para quem vai se submeter a uma cirurgia, precisa desinflamar, porque senão o que acontece? Quando o médico vai fazer a cirurgia, ele tem muito risco de perfurar outros órgãos. Por exemplo, o intestino ali está tudo inflamado e às vezes pega na bexiga. Então é uma coisa bem complicada. Então o organismo a gente tem que buscar maneiras de desinflamar. E, inclusive, por exemplo, em processos de SOP, né, síndrome de ovários policísticos, de endometriose, existem alimentos específicos para serem adicionados e para serem retirados. Né? Sim. Isso é bem importante porque as pessoas acham que isso vai ser tratado de repente só no consultório com o ginecologista. E não. Vai ser tratado também com o nutricionista, vai ser tratado com testes de alergias para a gente saber também aonde isso está acontecendo. Isso acontece com fertilidade, com mulheres que querem engravidar, as tentantes. Perfeito. Tudo isso, então, por exemplo, para tentante já existem alimentos a serem excluídos e alimentos a serem adicionados, assim como as gestantes, para toda melhor a qualidade do leite e tudo mais, tudo isso está associado. Exato. E deixar bem claro também, né, Graça, que todas as pessoas tem alergia alimentar tardia. Todas. Não tem como tu não ter. O teu corpo não é perfeito. Então, a pessoa tem que, se ela realmente quer ter uma saúde diferenciada, o primeiro passo é descobrir o que te inflama. É que nem é um exemplo tradicional que eu sempre dou e gosto muito. Né? É que nem o teu carro. O teu carro é a gasolina. Tu não vai usar diesel nele. Ele não vai. É fim de papo. Ele vai falhar. E eu digo, o nosso corpo é a mesma coisa. E nós temos que pensar dessa maneira. Então, quem quer realmente ter saúde, pensar na palavra saúde, não adianta. É o teu combustível, é o que tu come. Então, vai mudar muito a vida realmente. Resumindo aqui, depois fez o teste, X alimentos que ele vai estar tendo que excluir. Vai excluir por 4 a 6 meses. Como vai funcionar essa reintrodução alimentar? Óbvio que eu sei que isso vai ser com o nutricionista, Exato. Que ele vai preparar a dieta, mas como o nutricionista vai programar essa reorganização, essa reintrodução alimentar? Olha, essa aí, tu é a melhor candidata a responder. Tu é a profissional do... Eu acho que eu vou dar um... Assim, eu vou dizer o que eu faço, mas vou deixar a Rochelle falar. Eu acho que é uma primeiro. Combinação de fatores aí, né? A pessoa, muitas vezes, uma das causas disso começa com a questão da desbiose, né? Então, mas por que surge a desbiose? Falando um pouquinho, explicando aqui para o pessoal o que é desbiose. Então, né? A desbiose, ela é um desequilíbrio entre as bactérias que nós temos no intestino. Então, normalmente, as bactérias... as más bactérias, elas se sobressaem às boas. Então, isso precisa ser tratado onde tem que existir um equilíbrio.
né? Então, essa desbiose, às vezes, ela vem por uma má mastigação, né? Por falta de enzimas, por ingestão de excesso de açúcar, por estresse, álcool, antibióticos, na antibiótico terapia também, muito, né? Corticoides. Então, corticoides. E essa desbiose desestrutura todo o organismo da pessoa, a forma com que ela absorve os alimentos, com que ela vai fazer a digestão, e isso vai influenciando, desencadeando em processos alérgicos e inflamatórios, então, né? E não só no intestino, né? Um exemplo do glúten, né? A gente antigamente se fazia goma com glúten, né? Então imagina aquilo ali nas vilosidades do intestino. Então ele impede a função também do intestino de fazer a absorção de nutrientes. Então, o intestino é como se fosse os dedos das mãos, né? As vilosidades ali servem para movimentar o intestino, para eliminar o bolo fecal e também para absorção e, vamos dizer assim, excreção de nutrientes, né? Falando um pouquinho sobre o glúten, aqui entrando nele, as pessoas também têm muita dificuldade de entender se somos intolerantes ao glúten ou alérgicos ao glúten, né? Então, primeiro, glúten, né, é uma proteína do trigo. Então, ou seja, somos alérgicos. Trigo, cevada e centeio, que às vezes é por isso que as pessoas não sabem que a questão da cerveja, né? Então, exato. Então, a pergunta vem agora, aonde é que está o glúten nos alimentos? Então, ele é a proteína. Por exemplo, no trigo existe... aqui a gente não vê muito, mas em algumas embalagens importadas, ela vem a quantidade de proteína que tem por X gramas por exemplo, vamos dar um exemplo do trigo, né? Então, ele vem ali, ó, a cada 100 gramas tem, não lembro bem, mas tem 10 a 14 gramas de glúten, né? Então, ele está em muitos alimentos, nas massas, nos pães, nos biscoitos. Eu ia dizer assim, ó, reduz mais simples para as pessoas, que eu acho que tu foi longe. Foi longe, super técnica aqui, pessoal. Então, assim, ela já está botando o percentual da quantidade de proteína de glúten nos alimentos. Isso em embalagens. Mas, a grosso modo, aonde está o glúten? Pães, bolos, biscoitos, massas, farinhas brancas. Tudo aquilo que tiver farinha de trigo, centeio ou cevada, seja ela integral ou branca, tem glúten. Sim. Isso precisa ficar claro. Então, bolos, doces, pães, massas e até mesmo alguns cereais como arroz, aveia e, digamos aí, o pessoal que costuma consumir granolas, cuidado. Sim, granola também pode conter contaminantes. Pode conter contaminantes, pode conter aveia, no caso, ela teria uma contaminação cruzada. Sim, exato. A aveia cruzada, é bom especificar. Mas já existem algumas embalagens de aveia que diz, né, olha, isenta de glúten, né? Ou seja, já se prepararam para não ter isso. Então, o glúten está aí, a gente pode ter uma alergia a essa proteína do trigo, para ficar claro, que pode estar nas bebidas, na cerveja, né? Então, por isso, né, os homens aí com essa barriga de cerveja dizem assim, não, mas eu não tenho problema nenhum com o glúten, mas bebem cerveja. Né? Mas, na verdade, o que a grande maioria tem não é uma alergia, é uma hipersensibilidade ao glúten não celíaca. Isso que as pessoas, a grande maioria tem. Porque é diferente a doença celíaca da alergia ao glúten. É bem importante, né? Porque as pessoas... Então, essa hipersensibilidade, ela pode, vamos dizer assim... a vida da pessoa é normal, assim. Já numa doença celíaca... Por exemplo, assim, a vida normal, que para especificar para as pessoas que estão escutando, ela consegue comer pão. Ela consegue comer um bolo, consegue ir numa festa e, eu vou comer um pedaço desse bolo. Sim. Ela pode até sentir um certo desconforto, mas ela comeu. Mas ela tem a vida social, ela pode ir num restaurante sem se preocupar. O celíaco, efetivamente, né, ele... nem em alguns restaurantes, o restaurante que produz alimentos com glúten não pode. A cozinha do celíaco é separada da cozinha da população em geral. Por quê? Porque, especificando para as pessoas que a cozinha que prepara o glúten tem que ser toda zero contaminantes. Então, a faca que corta um pão normal não pode cortar um pão sem glúten. A faca que corta a carne para uma pessoa normal, digamos assim, ou para uma pessoa com a doença celíaca, não pode ser a mesma. Porque vai ter contaminante. Então, assim, para ficar mais claro, tem um celíaco na família dentro de casa. O correto seria todos os instrumentos de cozinha, ele ter uma cozinha nova só para ele, para realmente diminuir todos os sintomas. É difícil a gente dizer isso aqui, ou então todos se tornarão, né, sem comer o glúten para favorecer essa pessoa dentro de casa. Então isso é importante a gente falar, que o celíaco teria que ter uma cozinha nova, teria que ser tudo completamente separado. Exato. É bem importante também lembrar que
o grande problema dessas pessoas que são celíacos, muitas vezes elas demoram para descobrir que são celíacos. O que acontece, então, muitas vezes? Por ela demorar a descoberta, e elas já têm uma inflamação maior do corpo, principalmente do intestino. Consequentemente, depois que ela descobriu, certo? Então, obviamente, ela vai retirar tudo que tem do trigo e do glúten. Mesmo assim, é muito comum eles não terem um intestino ou uma resposta 100% saudável. Por quê? Porque o teu intestino já está muito judiado, machucado, inflamado. Consequentemente, tu tens outras respostas inflamatórias a outros alimentos. Ou seja, não seria só o glúten. Não Ele já está machucado e por essa agressão, né, por essa lesão, ele vai causar ainda outros processos inflamatórios com outros alimentos. É por isso que não adianta somente tu retirares. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer, através de uma nutricionista funcional, trabalhar a tua microbiota intestinal. Por isso que é extremamente importante tu descobrires o quanto antes e, obviamente, ir no nutricionista para elas te ajudar nessa questão. Quando eu sei, porque quando eu recebo, por exemplo, assim, pacientes que foram lá no RAF, olha, tenho isso aqui, não posso trabalhar com esses alimentos. Então, o plano alimentar, ele é todo voltado a esses alimentos, a retirar esses alimentos inflamatórios, a gente preparar um plano alimentar individualizado, né? Porque não é uma receita de bolo, a mesma dieta não serve para duas pessoas, né? Então, a gente vai planejar o que ele, dentro do que ele gosta mais para os alimentos que tecnicamente sobraram nesse momento para ele utilizar. Então, a gente tem que ser muito criativa para estar planejando receitas, dietas alimentares, sem falar da suplementação, que isso eu quero estar falando junto, porque a isso, né, eu sou farmacêutica também, então isso vai atuar exemplarmente na melhora, mas muitas vezes a gente precisa saber exatamente que tipo de suplemento usar, porque às vezes as pessoas, olha, eu vou tomar probióticos correndo, né, que isso vai melhorar. E não é assim que funciona. A gente sabe que foi estabelecido lá 4 pilares, que hoje são 6 pilares, que são os 4 ou 6 R's, que aí normalmente eles se resumem ou se estendem um pouquinho. Que o primeiro deles é... Esses são pilares de tratamento, de tratamento, né? Então, isso, a farmácia está muito parceira aí da nutrição, porque o primeiro ali são remover os patógenos. Esses patógenos podem ser contaminantes, xenobióticos, os alimentos inflamatórios, né? Tem gente que tem um trabalho que está associado a alguma sensibilidade que ele tem, daí fica difícil, né? Então, a gente procura retirar outras coisas, como os alimentos, os parasitas também, parasitas intestinais, que às vezes a pessoa não sabe que tem. A gente nem falou sobre isso, né? É muita coisa. A sensibilidade à lactose ou alergia à caseína, ela está muito associada também a, por exemplo, uma giardíase. Que a giardia se alimenta da lactose. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que ela começou esse processo por estar... E não entende que tem, mas por que eu tô com tanta vontade de comer doces e esse inflamatório para alimentar? Então, essa lactose vai alimentar cada vez, porque eles estão pedindo isso. Né? O organismo está pedindo para, óbvio, como os patógenos estão em maior número, então acontece até muitas vezes essa ansiedade, vontade está alimentando cada vez mais. Ou fungos, né? Como a candidíase, por exemplo, que também é uma que elas se alimentam, que dizem que não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha. Se a vontade de comer açúcar é por causa da cândida, ou a cândida porque daí comeu açúcar, né? E falando sobre, na parte de tratamentos aqui, eu vi que tu trouxe muitas coisas legais pra gente pensar também em tratamentos na parte de farmacêutica, né? Na parte de suplementação. Eu gosto muito de explicar sobre suplementos em relação, primeiro, mostrando pré-bióticos e probióticos, né? Qual é a ordem disso? Sim, então, por exemplo, nessa questão, primeiro retira esses alimentos inflamatórios. Vai para a nutricionista, e aí faz primeiro a dieta. Faz essa parte, por exemplo, a nutricionista vai avaliar se tem parasitas, vai eliminar parasitas, então existe um período de tratamento ali que vai eliminando, e aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, na farmácia, as cápsulas de alho, o próprio própolis, as tinturas que vão remover esses patógenos ou fungos. Tinturas fitoterápicas de ervas específicas para as pessoas poderem entender. Isso. Ou um tratamento clássico mesmo de antiparasitários, né? Que também, às vezes, é necessário, né? Então, em geral, a gente procura pela via mais natural. Mas, às vezes, precisa usar o medicamento efetivamente, né? Então, o próprio óleo de copaíba, própolis... e aí depois vem a parte de reparar
esse intestino. Então, aí, logo em seguida, isso são questões de dias, 2 semanas, aí entra a glutamina, que ela faz um efeito reparador no intestino, é como se ela fosse um cicatrizante para o intestino. Primeiro, então, colocando, a gente vai retirar os alimentos, vai podendo utilizar tinturas, né? O passo de tratamento de primeira semana. De primeira semana. Utilizando primeiro as fibras prebióticas, né? Então, utilizamos as fibras prebióticas e a gente tem inulina, GOS, a gomacácea, o XOS, o GOS. Então, são o frutoligosacarídeo, o galactoligosacarídeo, o xiloligosacarídeo, que são tipo de sacarídeos. Para o pessoal entender, prebióticos são fibras, né? Que a gente vai estar fazendo essa limpeza. Né? O que são essas fibras? Elas são alimentos para as bactérias benéficas, né? Então, ela vai alimentar as bactérias boas. Então, as bactérias boas vão se sobressair às ruins. As ruins. Então, primeiro tratamento para quem tem processo de alergia ou intolerância é a gente entrar com pré-bióticos, fibras boas para a gente alimentar isso aí. Às vezes, como isso não é uma receita de bolo, então, às vezes, nem as fibras conseguem entrar em alguns pacientes que têm muita distensão. Às vezes, primeiro retira, trata com esses... Com os alimentos. Própolis, as tinturas, entra com a glutamina na reparação e aí em seguida, um período depois, entra com as fibras, porque tem paciente que tem, mesmo assim, tem distensão. E aí, os probióticos é só depois, né? Por exemplo, às vezes o pessoal quer entrar com o probiótico e aí a pessoa reage, ela tem distensão também. Ou seja, aumenta muito mais os patógenos. Então essas ruins pegam, são bactérias, vamos lá com essas cepas e faz uma festa e ainda fica mais inchado, mais de tensão e piora essa relação de disbiose. Tem SIBO ou SIFO, que é o crescimento bacteriano ou fúngico intestinal muito elevado, assim. Então, é preciso tratar isso também. Para depois ser modificado. E aí, depois sim, a gente pode... até falando um pouquinho sobre isso, a gente comentou antes sobre o paciente vegano, né? Sim. Que é um paciente super difícil da gente estar tratando muitas vezes quando ele tem esses processos alérgicos, porque ele já é restrito aos alimentos, né? A não ter proteína animal. Fica mais limitado a rotação desses, vamos dizer, das oleaginosas, das castanhas, aí o excesso de lentilha ou de feijão. Aí a pessoa às vezes não tem as enzimas adequadas para a digestão do feijão, por exemplo, da lentilha, a pessoa vai fazendo desses fitatos ali. E aí também é um paciente que precisa ser bem... Explicando aí para o pessoal entre o que a gente está falando aqui de fitatos, é porque os feijões, né, essas leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, a gente precisa deixar de molho aí, de molho de 8 até 12 horas, trocando água para a gente retirar os fatores antinutricionais, né? Então, fazendo com que a gente retire esses fatores antinutricionais, a gente melhora as condições de absorção e digestibilidade desse produto. Então, a partir do momento que um vegano come só feijão, lentilha, grão de bico, pode estar acontecendo dele também desencadear processos alérgicos a esses tipos de alimentos. E aí vai ser difícil encontrar proteínas para este vegano. E mesmo deixando até 24 horas, que, por exemplo, é o que eu deixo esses oleaginosos. 24 horas hoje. Eu deixo, por exemplo, feijão preto, tá? Eu não consumo feijão preto. Mesmo deixando 24 horas, né, de molho, trocando a água. A primeira fervura depois. Tu ainda sentia? Para mim, no meu caso, me dá muitos gases. Sim. Então, para mim, não adianta. Então, isso é uma questão muito importante, né? Porque não adianta muitas vezes, então tu faz tudo direitinho, mas aquele alimento para ti não adianta. Então, nem sempre essa é a tua solução, mas pode ajudar, obviamente, muitas pessoas. Então, essa questão, né, a gente falou das oleaginoses, é a mesma coisa. Quando os veganos consomem muito isso, ou muito cogumelo, por exemplo. Cogumelo é muito Eu já tive casos, agora, acabei de atender um rapaz lá em Curitiba, agora com a mesma coisa, ele com alterações com cogumelo. Por quê? Porque ele consome muito dessa substância. E aí pode gerar esse problema. Até falando do veganos, dando aqui uma alternativa, tanto farmacêutica quanto nutricional, porque muitas perguntam, o pessoal toma whey, digamos, toma whey protein, aí vem da proteína do leite. Então, tudo bem, temos a proteína vegetal, não é saborosa, né? A gente precisa contar, vamos falar a verdade aqui. Proteína vegetal não é saborosa, pelo menos para tomar em batida. Vamos. Bom, eu sou nutricionista. Aí tu usa, não tem como. Não, é ruim. É ruim. Eu coloco um pouquinho de canela. Eu desafio alguém a trazer uma proteína vegetal boa aqui. Tem. Não, parei que eu vou defender agora. Porque... eu quero dar alternativa. Tá, eu quero dar alternativa. Eu já tenho
essa questão com a lactose há uns 18 anos, então, que eu não faço ingestão de nada que contenha primeiro lactose, depois caseína. E aí eu fui descobrindo. Então, assim, antigamente, eu acho que hoje a gente tem muita opção no mercado para ajudar todas as pessoas que têm algum tipo de sensibilidade, alergia ou alergias alimentares. Então, assim, foram surgindo proteínas melhores, inclusive aminoácidos, assim, composição de aminoácidos que substituem uma proteína. Ou colágeno. Ou colágeno eu ia também. falar agora. Então, Isso. A gente pode estar utilizando Então, hoje a gente tem colágeno. bastante coisa no mercado, assim, bastante produtos no mercado que ajudam, assim, tanto pacientes veganos, celíacos, enfim. E, não é como tomar whey, eu nem sei que sabor tem. Uma delícia, é uma delícia. O whey protein concentrado é sorvete de morango. É verdade, eu nem sei que sabor tem, mas assim, hoje, graças a Deus, tem proteínas melhores, porque antes tinha umas que parecia que estava comendo areia, né? Mas, graças a Deus, isso evoluiu. E a gente... E aí, a alteração, a indicação para veganos, até para utilizar, eles podem estar utilizando esse valendo, né, dos peptídeos de colágeno. Peptídeos de colágeno, então, sim. pode estar colocando peptídeos de colágeno no shake da manhã, no lanche da tarde, no iogurte, né? E digamos, os altamente intolerantes à lactose e à caseína, utilizando peptídeos de colágeno. Perfeito. Né? Então, existem alternativas, existe o sistema, é do tipo assim, vou utilizar, mas que pão eu vou comer agora? Gente, pão de farinha de amêndoas, de linhaça, de milho, de batata doce, de batata, mas que massa eu vou comer agora? Se a única massa que eu comia, que eu conheço, é farinha de trigo com ovos. Visite outras prateleiras do mercado. Chegue no mercado e pergunte qual é a prateleira dos sem glúten e principalmente de massas de outras farinhas especiais, que é o que a gente pode estar utilizando. Quinoa tem, de amaranto. Quinoa adoro. Não, tem muito boas. E aí a gente até poderia falar um pouco também, mas seria esticar de sêmola de grano duro, né? Então, que pode ser utilizada também, né? Que são perguntas que surgem. Mas, basicamente, é descobrir novos alimentos que a gente não conhecia, porque a gente só comia sempre a mesma coisa. Né? Então, descobrir esses alimentos, rotacionar conforme as estações, porque as estações também, assim como o sistema biológico, o ciclo biológico vai estar oferecendo aquilo que a gente precisa naquele momento. Claro, né? e quando falaste agora, essa questão, por exemplo, de comer o pão, isso é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, na minha casa não tem pão. Sim. Zero pão, nem pão sem glúten, o pão com glúten. Não tem pão. Não tem pão. Nem minha filha come, nem minha esposa come, não tem pão. Não tem. Tá? Por exemplo, o que eu faço, Rafael? Agora, Rafael, eu faço que quem me conhece já conhece. Eu faço a gororoba. A minha gororoba saudável. Uma gororoba. A minha gororoba. O nome é feio, cara, mas é a coisa mais saudável que existe. É isso pra mim. Então, eu comendo essa minha gororoba, eu não tenho nem espaço e a mínima necessidade de comer pão. É isso que as pessoas se dão conta. E eu como ela e me sinto muito bem. O pão é um hábito, né? É um hábito milenar, né? A gente pode dizer. O pão com manteiga. Pão com manteiga. Mas, enfim, acho que também para as pessoas que não, no início, às vezes é uma transição, né? Então, sai de um pão, vai para um pão... Aí tem vários hoje. Pão sem glúten, pão de batata doce. Tem pão low carb, que dá para misturar essas farinhas. Por exemplo, farinha de batata doce, de grão de bico, farinha de banana verde, de linhaça. Eu acho que tem tanta... hoje dá para fazer uma opção... Assim, eu acredito que é essa educação alimentar que precisa ser mostrada. Claro. Né? Então, de entender. E até falando da manteiga... Depois, quando for para o laboratório culinário... Quando for para o laboratório culinário, é exatamente isso que eu quero mostrar. Porque o intuito da gente estar aqui falando sobre isso é falar isso, mas depois a pessoa fica aqui pensando, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu compro? Como é que eu faço? E aí, então, por isso que eu quero mostrar isso na prática dentro da cozinha, para mostrar realmente assim como a pessoa vai fazer, uma pessoa normal, pessoas normais, né? Porque nós somos especiais, depois que a gente descobre uma intolerância e uma alergia, nós somos especiais, mas somos normais como todo mundo e queremos comer coisas gostosas, né? Claro. Não é uma rotina. E aí eu falando aqui da manteiga, né? Muitas vezes as pessoas pensam, por exemplo, e a manteiga ghee? Posso comer a manteiga ghee? Então, a manteiga ghee é uma manteiga que sofre um processo de clarificação. Então, a gente retira dela nesse processo a lactose. Mas aqueles alérgicos à caseína não podem comer a manteiga ghee, porque continua tendo caseína em alta concentração. O parmesão, eles são maturados. Então, é quase zero lactose. Ali é nada. Então, é retirado, fica algum resíduo. Mas quem é alérgico à caseína realmente não pode.
É que nem, por exemplo, no mercado, né? Queijo sem lactose, né? O queijo sem lactose, o intolerante até pode comer, né? No caso, eu indico com parcimônia, mesmo que tenha enzima, porém... com alergia à caseína, ele não vai poder comer esse queijo. Para ele é a mesma coisa. Ou seja, para ele continua fazendo um efeito maléfico. Sabe que para o glúten hoje, a gente tem uma enzima que ela faz a digestão do glúten para pessoas. Por exemplo, é uma sensibilidade leve. Aí, por exemplo, 300 miligramas dela vão digerir 10 gramas de proteína. Aí, se o paciente é moderado, vai ter que usar, vamos dizer, 2 cápsulas de 350. E se já existe, então, uma enzima para o glúten, para digerir a proteína do glúten. Atenção, proteína. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque geralmente a gente falou aqui do celíaco, que é a exclusão total, teria que ter uma cozinha nova para ele, né? Mas aqui a gente já tem, então, uma, digamos, mais sensíveis, com alergia, né? Assim, com uma sensibilidade acentuada ao glúten. Hipersensibilidade, né? A hipersensibilidade ao glúten podem estar se valendo dessa enzima. E como é que funciona essa enzima? Ela vai fazer a digestão da proteína do glúten. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma amiga nutricionista. Ela, sempre que fazia ingestão do glúten, ela tinha dor articular, artrose, né? Então, o que ela fez? Ela fez um teste. Ela usou uma cápsula antes de ir numa pizzaria e depois, ao longo do evento, mais uma, e depois, quando chegou em casa, mais uma. No outro dia, ela não teve dor nenhuma, que ela tinha recorrente. Quando Mas não serve para celíaco, né? Não serve para celíaco. Claro. Não, deixar bem claro que o celíaco, ele realmente não pode ter ingesta nem contaminação, né? E às vezes as pessoas até, assim, fibromialgia, alopécia, normalmente estão relacionados a doença celíaca e as pessoas não têm nem noção, né? Não fazem ideia, não. Se eu soubesse disso antes, quando eu tive meu problema, que eu vou contar a minha história aqui, né? Agora sim o negócio ficou sério. Né? Então, eu passei um ano todo sem descobrir o que eu tinha. Primeiro começou com legumes na panela, né? Eu morava no interior e gostava muito de fazer legumes na manteiga. Então, eu cozinhava brócolis, couve-flor, cenoura e cogumelos, tá? E botava na frigideira com manteiga para o jantar, para acompanhar um filé ou alguma coisa assim. E tava me achando super saudável. E teve um momento disso, aconteceu uma vez de eu estar fazendo isso, porque eu fazia isso repetidamente. Fazia isso quase que todas as noites. Chegou uma noite que, depois do jantar, eu comecei a vomitar. Sem parar. Eu tinha intervalos de 2 minutos e vomitava, 2 minutos. E depois de uns 15 minutos eu comecei a ter diarreia junto com esses vômitos. Então eu era sentada no vaso com um balde na frente. Assim, ó, se as pessoas não sabem como tá num estado miserável, é esse. Caraca. Não teve estado mais miserável. E fui pro hospital, né? Vomitando durante o caminho e, nossa, vieram, como eu era amiga dos médicos do hospital, cidade pequena e tal, Graça, o que tu tem? Eu disse, eu não sei o que aconteceu comigo, e foi bateria de exames e ecografia e nada, e eu dilatada, né? E medicamento, me entupiram de medicamento e nada passava, e cólicas absurdas e vomitava, bom, o quadro da dor. Fiquei no hospital um dia e aí veio aquela dieta. Na época eu era só farmacêutica, não era nutricionista, né? Então não tinha esse conhecimento que hoje a gente consegue entender e consegue visualizar. E passei por tudo isso, né? E eu disse, bom, então foi para aquela dieta de eletrólitos, né? Nem tinha na época probióticos, nem se falava disso. Né? Então, volta para casa e come pão Seven Boys, pãozinho Seven Boys e tal, e fica comendo isso e sopinha de batata. Foi isso que me recomendaram, né? E eu voltei, sem saber o que tinha acontecido comigo. E aí foram acontecendo que eu fazia viagens a trabalho e os episódios começaram a se repetir com mais frequência. Eu não sabia o que era. Né? Eu não tinha certeza. Então, eu parei durante um ano em 4 hospitais. Um hospital em São Paulo, um hospital em Curitiba, um hospital em Florianópolis, né? E em Porto Alegre. E em Porto Alegre eu preciso contar essa história porque essa história é a mais divertida, né? Que foi quando começou a afetar a minha vida pessoal de verdade. Foi quando isso aconteceu. Então, né, eu tava sem namorado e tudo mais, e alguém me convidou pra sair, eu fui para um date, né, mas já fui para um date nervosa, meu Deus, o que eu vou comer? A gente vai sair pra jantar, e eu pensei, vou anular tudo aquilo que eu acho que pode estar acontecendo comigo. Primeira coisa, cheguei lá,
abrimos o cardápio e eu pensei... E era o primeiro encontro, né? Primeiro encontro. Não posso fazer falhar, feio. não posso falhar de jeito nenhum. Meu Deus do céu, né? Nossa, make, tudo certinho, tudo unhas certo. feitas, né? Bonita, maquiada, escovada, tudo certo. Bom, chegou a hora de pedir as coisas. Eu vi a pessoa, gostei. Melhor, né, Rafa? Gostei da pessoa que tava na minha frente. Nossa, é esse. Vambora. Né? Pra cima dele agora. Pra cima dele. Pra cima dele. E aí eu, e agora? Tudo bem, pedi o cardápio, né? Primeira atenção. Ele perguntou se eu bebia vinho e eu não bebo, mas vou te acompanhar, né? Com alguma taça e tal. Não sabia, né? Nada de alergia, estamina, o álcool potencializando nada, zero. Beleza. Não, vinho, ok. Aí cuidei, pedi qualquer coisa que não tivesse molho no cardápio, porque eu associei o leite, mas nunca me lembrei da manteiga, né? Então, a entrada do nosso prato foi aquelas entradinhas de manteiguinha, de patê e manteiga, com bolachinhas e pãezinhos, tá? Deixar bem claro que até então a Graça não me conhecia. Não conhecia, exatamente. Eu não nada. conheço, não tinha feito teste, não sabia de nada. Pode ir, E aí, seguindo. pedi um filé, né? E tinha os legumes no bafo, mas que também vieram na manteiga e eu não sabia, né? E ali eu tava naquele, né? Não tava nem vendo, só pedi sem molho, né? Pra não ter alguma coisa e pra não fazer feio. Comi aquela bolachinha com manteiga, tomei o vinho, então fui aliando álcool, né, potencialmente alérgico, botei a manteiga, caseína, botei o glúten do pãozinho aqui, né, e mais manteiga nos legumes aqui, com carne vermelha. Mas a reação não aconteceu na hora. Por isso que eu trouxe o Rafa aqui, porque aconteceu tardiamente. Não foi na hora. Então, a gente começou o jantar e o jantar durou umas 4 horas. Tá? Tinha assunto, Tinha muito assunto. É que o primeiro encontro sempre tem, né? Tinha muito assunto. Eu me fiz um pouco de difícil, né? Ali e tal. Não, vai demorar isso aqui. E aí eu fui no banheiro pra a gente sair do restaurante e tudo mais, né? E fui no banheiro e vi que passei um pouco mal. Tipo assim, que deu uma sensação assim de desequilíbrio, né? E eu... Que engraçado, mas eu bebi uma taça e meia, eu jamais teria isso, eu comi e tal. Sim. Mas tudo bem, impressão minha e tal. Ok, voltei pra mesa. Quando a gente desceu as escadas e tal, ele não tinha ido de carro, a gente tava de Uber porque a gente tinha ido beber e tal, e aí ele foi me deixar em casa. Desceu pra me acompanhar e tal e tudo mais. E no que ele desceu, que aí eu disse assim, fico naquela, será que convido pra subir? Não sei o quê. Passei mal. Comecei a passar mal, e aí ele disse, não, tu quer que eu fique contigo pra te ajudar, ver se acontece alguma coisa? Não, tudo bem. E nesse momento, subi em casa, eu disse, não, só vou em casa aqui sobe comigo e tal. E eu comecei a vomitar. Caraca. Naquele episódio de intervalos de 1 minuto. E o cara na sala, e eu no banheiro vomitando, e ele pensando, assim, o que essa louca usou no banheiro do restaurante? Drogas? É uma viciada, né? E eu, a pessoa mais mosca branca da vida, Sim. que não bebe, que não fuma, que não faz nada, não toma café, né? Não toma... E eu disse assim, o que ele vai pensar? E aí eu já tava com medo, né? Porque na medida que eu comecei a vomitar, eu pensei, agora eu vou começar a diarreia, né? Agora eu vou me cagar toda aqui. Eu pensando assim, que vai ser um horror. O que eu vou fazer? E comecei a vomitar, e eu saí, tipo assim, eu tava a princesa e saí a bruxa de Blair na sala, cabelada, branca, eu disse assim... Na sarjeta. No lixo. A história da Bela Adormecida da sandália da Cinderela, eu tava bruxa total, não tinha Não mais. tinha virado. Eu assim, eu vou te pedir, por favor, tu pode me levar no hospital? Porque eu tô mal. Primeiro Cara, date. Primeiro Vambora. date. Como que isso aconteceu? Primeiro date, né? Eu disse assim, gente, eu não sei por que isso tá acontecendo comigo. Eu tinha achado o cara legal, por que isso aconteceu? E digamos assim, pra piorar, ele era um triatleta e ele iria treinar no outro dia às 5 horas da manhã. Ele tinha que acordar às 5 porque ele tinha episódios de natação, corrida, bike e tudo mais. Então, assim, já tinha passado do limite dele. Ele tinha que dormir, descansar para poder fazer o treino dele no outro dia de manhã. E eu pensando, agora azar, nem vou pensar. Dei a chave do meu carro para ele e eu parava o carro... Pedia pra ele parar de 2 em 2 minutos pra eu abrir a porta no meio da rua pra eu vomitar. Meu Deus do E céu. tudo que eu rezava era pra que eu não tivesse o episódio de diarreia, porque aí eu não sabia como eu ia ficar, entendeu? Aí ia ser o completo. Chegamos na emergência, eu pensei, Deus, deixa ele lá
dentro, lá fora, enquanto eu fico aqui na sala de recuperação para ver o que vão fazer comigo. E aí a atendente, sem saber, eu passei seu namorado aqui pra fazer companhia. Assim, não, deixa o cara lá fora, que vergonha. Nunca mais eu vou ver esse cara na minha vida. Eu tenho certeza que ele vai sumir, nunca mais vai querer aparecer. Então ele ficou comigo até as 4 da manhã, resumo. Caraca. Se ele dormiu ou não sei. Se ele foi treinar naquele dia, não sei, tá? E depois ele foi bem educado, perguntou pra mim mais tarde se eu tava melhor e tal. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui pra casa da Rochelle. Disse, amiga, aconteceu uma desgraça horrível, minha vida acabou, eu não tenho mais, isso tá afetando a minha vida, eu preciso solucionar a minha vida amorosa e gastrointestinal, porque está acontecendo uma coisa séria e eu não vou poder me relacionar com ninguém, não vou poder nem sair pra jantar. E foi aí que ela disse assim, vai pro Rafa. Entendeu? Deixa pra mim. Vai pro Rafa para isso poder ser solucionado. Elucidando, finalizando a história, somos amigos até hoje, tá? Eu e o triatleta. Então, digamos assim, não deu match ali, mas nós ficamos muito bem. E até quando a gente sai para jantar, almoçar, ele chega e chama o garçom. Tem alguma coisa com caseína aí? Leite? Ela não pode. Ela tem problemas. E aí a gente começa não quero correr pro banheiro, pro hospital. Ele assim, não quero ir pro hospital. Tá tudo bem contigo? Ele já chega perguntando, mas isso virou uma piada, mas uma piada séria, né? E somos amigos até hoje, mas assim, pra vocês verem como uma intolerância, uma alergia, uma hipersensibilidade afeta a vida da pessoa. Eu tô aqui, eu sou prova disso, tava afetando minha vida sentimental, né? Então, para ver a importância da gente entender o que está acontecendo. Então, eu até digo assim, não deixem chegar nesse ponto. Né? Não deixem chegar no hospital. Procurem o Rafa antes, né? Vamos e a Rochelle depois para fazer o tratamento. Sabe que quando eu conheci o Tairone também, uma vez eles estavam lá em Santa Catarina, daí eu ia passar uns dias lá com eles, num carnaval, assim. E ele disse, então, ele todo preocupado, o que ia fazer pra mim e tal, não sei o quê, porque ele já sabia. Eu disse, não, tudo certo, eu como tudo. Só não pode ter leite, nata, queijo, manteiga. Como é que ela sobrevive? Ele pensou, como é que ela sobrevive? Virou piada na família, né? Não, ela come tudo. Ela come tudo, menos tudo que tiver leite, manteiga, queijo, etc. Veio uma lista de coisas que ela não podia, exatamente. E aí tem as alternativas de tratamento, né, Rochelle, que a gente pode mostrar aqui, vi que tu trouxe pra combinar até comigo e com o Rafa. Eu trouxe um saquinho rosa. E aqui são as alternativas que os nutricionistas podem dar para os pacientes, que eu adoro, utilizo muito. Aqui nesse caso, por exemplo, goma de colágeno. Já vem com colágeno e a gente pode estar colocando antioxidantes, as fibras, né? Dentro dessa goma. Eu acabei não trazendo, mas as fibras e no caso, a glutamina, a gente costuma fazer ela num pó, que fica mais econômico para o paciente, para solubilizar. E a pessoa pode usar de manhã, às vezes pode associar. Então, nesse pó pode associar ali o peptídeo de colágeno, a glutamina, as fibras do Fibergun, inulina, GOS. Isso, GOS também. Super importantes, podem ser utilizados, inclusive, para crianças. Para criança também. Né? E aqui eu trouxe um bombom, que a gente tem ele em 2 versões, 70 e 71. O Rafa conhece, né? Por exemplo, a minha filha usa direto isso aqui. Claro, já dizer criança. Para criança. Eu brinco assim com ela, assim. Vou botar fibra, posso colocar fibra no bombom. Eu brinco e falo assim, esse aqui é o alpino mais saudável que existe. Sim, porque aí já é... Minha garota propaganda, ela faz a coisa mais... Ela come todos os dias. Então exatamente. Então a gente pode estar colocando suplementos em bombons, em chocolates. Esse bombom, só para esclarecer... E tem lactose aqui? Não, então esse bombom, a gente tem 2 versões, 70% e 71%. Atualmente a gente tem usado mais o 71%, em função do tipo de adoçante. Mas ele não tem lactose, não tem glúten, não tem soja e não tem açúcar comum. Então, ele vai ter, no caso desse aqui, tem eritritol, maltitol e estévia. Então, que é o 71%. Aqui está adicionado de um ativo para emagrecimento, pode ser usado algum para ansiedade, para as crianças ou paciente que quer A gente pode adicionar citrocinenses aqui, Sim, se a gente quiser, cocumismelo, quer emagrecer, celulite, tudo a gente pode estar colocando nesse formato bombom, ou mesmo formato em goma, que aí já pode estar adicionado com peptídeo de colágeno. Acho que uma pergunta interessante, assim, não quero te deixar de mal. Não, vamos lá, fala. Mas o que tu acha para as pessoas que acho que é legal informar? Se a pessoa manda suplementar alguma coisa, daí ela vai querendo, daí ela pode escolher entre o bombom ou a cápsula? Sim. E o gosto? O gosto. Então, o que às vezes a gente faz, assim, tem alguns ativos, a gente já tem uma lista de ativos que a gente organizou na farmácia, porque isso
toda a fórmula para que chega para a gente, como a gente trabalha, nossa especialidade é a nutrição funcional, então toda a fórmula que chega para a gente, ela é personalizada, né? O recipiente, o tipo de cápsula que eu trouxe aqui, depois vou mostrar. E o gosto, muitas vezes, alguns a gente já sabe o que dá e o que não dá, o que fica melhor e o que, por exemplo, no bombom é bom colocar as coisas que são lipossolúveis, né? Então, alguns fitoterápicos, impossível. Ginema é um fitoterápico impossível de botar em qualquer coisa. Atenção, né? Nutricionistas, vocês não podem fazer uma fórmula e dizer no final colocar em bombom, porque nem sempre esse gosto vai ser bom. É tipo a história da proteína vegetal. Não é bom, não é gostoso. Então, aí a gente tem, normalmente... Existem as compatibilidades. A cápsula, ela surgiu para isso, né? Ela serve para mascarar sabores e odores, muitas vezes. Então, ela é a melhor opção. Mas tem o paciente que não tolera deglutir cápsulas. A gente tem tamanhos de cápsulas diferentes também. Então, a nossa cápsula, por exemplo, na farmácia, em função da gente trabalhar com o pessoal da nutrição funcional, a nossa cápsula de primeira escolha, e basicamente é a nossa cápsula, é a cápsula de gelatina. Ela é transparente, sem nenhum tipo de corante. Por que isso? Porque esse paciente... Justamente para não causar alergias. Para remover. Porque a pessoa assim pensa, não, é só a cápsula, um corantezinho. Mas é o batom, é o shampoo. Então, tudo tem um corante, um aditivo. Então, tudo que a gente pode tirar de contribuir agentes na farmácia. O que eu posso contribuir para o tratamento desse paciente ser mais efetivo, eu vou contribuir. Então, a cápsula de gelatina, essa aqui é gelatina animal. A gente tem, por exemplo, para veganos e, em geral, as pessoas que têm alguma outra sensibilidade, as cápsulas vegetais, que ela é de um polímero de celulose, de HPMC. Que aí são, digamos, servem para veganos e servem até para os pacientes alérgicos com sensibilidade. Em geral, essa cápsula aqui, dificilmente alguém tem problemas. Mas aí a questão mais realmente é de filosofia. Porque o vegano é uma vegetariano, filosofia de vida. Vegano. A gente fala vegano, mas os vegetarianos estão incluídos, né? Aí depois a gente tem a cápsula de tapioca, que daí ela é um plus ainda, né? Que ela é 100% orgânica e vegetal. Mas ela é uma cápsula mais cara. Então, as primeiras escolhas são essas. Essa aqui, por exemplo, que é a cápsula ela tem um corante natural de clorofila. E essa cápsula, por que daí a gente usa essa cápsula? Quando o produto ele é passível de oxidação pela luz. Então, como a vitamina C, os ascorbatos. E essa cápsula de vitamina D bem interessante, a cápsula oleosa. Essa aqui é uma cápsula oleosa. A gente produz ela, é uma cápsula dentro da outra, e aí a gente usa normalmente o azeite de oliva extra virgem, ou o TCM, aqui ela tá com extra virgem, e a gente usa a vitamina D e as vitaminas lipossolúveis, ou ativos como, por exemplo, o transresveratrol, que é lipossolúvel, a coenzima Q10. Então, alguns ativos a gente consegue colocar junto aqui. E esses aqui são orotabs, são mini capsulinhas até que dissolvem direto na boca. São pastilhas orodispersíveis. A gente tem uma que é um tamanho maior, acho que fica mais fácil para o pessoal. A gente enxergar. Pode colocar juntas aqui. Vamos botar e a gente aqui. Coloca aqui todos os tamanhos. Então, esse aqui ela tem um gosto muito bom. Em geral, o pessoal prefere uma que tem sabor limão. Mas aqui ele tem. Essa é o resvim. Essa é o resvim. Ela tem um gosto mentolado. Então, gente, vocês conseguem ver que tem todas essas infinitas possibilidades de tratamento que não existem só cápsulas, né? Dentro de um tratamento de um paciente, dentro da manipulação farmacêutica. Quanto uma farmácia de manipulação magistral pode atuar em diferentes formas, diversas frentes de tratamento, que não seja só em cápsulas. Aqui a gente tem, mostrando bombom, pastilha. Esse aqui é uma forma nova, que é um filme orodispersível. A questão dele é só porque ele, vamos dizer assim, comporta muito pouco miligrama de ativo, né? Sim, mas é excelente, por exemplo, para idosos que não conseguem deglutir, crianças que não engolem. No caso, às vezes, algum medicamento mais específico. Por exemplo, a gente também tem as gotas, porque às vezes o pessoal tem que fazer injeção de B12, né? E isso é uma coisa desconfortável, assim. Eu sou particularmente sensível à agulha. Agulhas. E a gente tem, por exemplo, a metilcobalamina. Olha que cor linda que ela tem. É uma solução. E essa aqui, ela é usada sublingual. A absorção dela é muito boa. Então, pacientes que têm baixa de B12 podem fazer uso dela sublingual em gotas e ela aumenta muito rapidamente, assim. Então, vamos dizer assim, um tratamento fácil e rápido. Claro. Mais uma perguntinha só, falando em absorção. A pessoa que for fazer em cápsulas ou bombom, ela for ingerir, a absorção é diferente no corpo? Sim,
Porque o bombom, por exemplo, uma das coisas que eu recomendo o bombom é deixar ele dissolver na boca como uma bala. Então, ele vai ter uma absorção sistêmica, né? Então, se a pessoa deixa ele, deixa dissolvendo. Normalmente, a criança não vai esperar, né? Então, se a gente quer alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo sublingual. Não quer o efeito de primeira passagem. A pessoa não quer que passe pelo fígado ou não quer que tenha... A pessoa absorção gastrointestinal. Ela não quer que passe pelo estômago, enfim. Então, pode fazer essa absorção da mucosa bucal, então sublingual. Claro. Que aí ele vai via sistêmica, ele vai ser absorvido via sistêmica, não passa pelo fígado. A cápsula, ela vai normalmente abrir no estômago, com exceção dessas aqui, que são as cápsulas enterais ou gastro-resistentes. Essa a gente usa, a gente tem ela nessas duas versões também aqui, sem corante, mas em geral a gente usa até para diferenciar, porque elas são muito parecidas, né? E são muito boas para hipersensibilidade, para intolerância à lactose, para a gente ver o que está acontecendo, para a suplementação não causar nessa permeabilidade aí. Sim, tem pessoas que têm tem gastrite, tem outras sensibilidades estomacais também que não conseguem. Então, essa cápsula, ela vai abrir no intestino. Então, isso é bem importante. A gastro-resistente, ela vai abrir no intestino. As pessoas me perguntam às vezes, o probiótico ele tem que ser em cápsula gastro-resistente? Não precisa. Ele pode ser, por exemplo, para criança, pode ser dissolvido numa colher com água, botar na boca, pode mastigar a cápsula, pode engolir a cápsula e pode também ser gastro-resistente quando o paciente tem uma necessidade que específica esse probiótico vá atuar a nível de duodeno, de intestino, efetivamente. Legal. Então, lembrando que tudo isso aqui a gente mostrou veículos, né? Veículos do que a gente pode administrar às substâncias. Então, a gente vai formular, seja com prebióticos, probióticos, com fibras, glutaminas, aminoácidos, minerais, dentro... Enzimas, principalmente enzimas, dentro desse aporte aqui de veículos, que pode ser em cápsulas, pode ser em óleo dispersivo, em pastilhas, em chocolate, sublingual, em gomas. Então, a gente possui tudo isso como recipiente, não precisa necessariamente a gente suplementar somente em cápsulas, né? Então, e xaropes também, eu não trouxe aqui também xarope, por exemplo, para criança, a gente faz muito xarope com... É um polímero de celulose, em geral, que a gente utiliza. E aí, normalmente, a gente faz um teste, assim, porque às vezes é difícil. A gente normalmente procura... Para criança, em relação a sabor. Fazer sem sabor, né? Porque sem adição de açúcar também. Então, a gente hoje tem ali um adoçante que ele é uma mistura de maltitol e estévia, que entre os adoçantes é considerado os melhores hoje, assim, né? E a gente tem também hoje alguns extratos de frutas liofilizadas. Então, o sabor, às vezes, o que mais a gente consegue mascarar é o laranja, tangerina, limão e baunilha. Então, uva também mascara muito, mas aí esse a gente ainda não conseguiu esse natural. Mas, assim, a gente está sempre na medida que a gente consegue um sabor natural que, vamos dizer assim, que consiga agregar para um tratamento, a gente está sempre buscando melhorar. Botando isso aí. Gente, mais alguma coisa para vocês acrescentarem? Eu estou muito, muito, muito feliz com o que vocês... já trouxeram aqui. Boa a nossa troca aqui. Eu acho que é importante ali ainda dentro dos pilares, assim, que a gente falou de reequilibrar, depois a questão seria reequilibrar e reavaliar esse paciente, né? Com certeza, ou seja... a nutricionista reavaliar e às vezes, depois de determinado tempo, refazer o exame. Refazer um ano, né, o teste, Rafa? Então depois de anos, para voltar, para a gente saber, porque muitas vezes ele pode ter diminuído a sensibilidade daqueles alimentos que ele costumava utilizar. Então isso é perfeito, ou seja, aí para mim esses dados, como nutricionista, vou trazer esses dados, olha, isso aqui ele pode utilizar. Então a gente vai colocar com parcimônia, vamos ver como a gente vai apresentar isso. Então, por exemplo, eu que tive aí a minha hipersensibilidade à carne bovina, o que eu fiz? Eu excluí essa carne bovina e depois eu introduzo ela só depois dos 6 meses, depois passou um ano, o que eu fiz? Eu reintroduzo ela em momentos especiais. Então, o churrasco da família é super importante, na casa de um amigo que eles vão fazer um filé especial, mas eu não como todo dia. Eu não vou chegar num buffet, no restaurante, eu vou pedir carne vermelha. Não. Então, as pessoas até brincam assim, tu só come camarão e peixe e tal, mas é que não é uma questão só de gosto, né? É questão de que realmente eu modifiquei a alimentação para eu me sentir melhor, né? Para meu organismo estar melhor. Uma coisa bem importante, então, né, que
O ideal é a cada ano repetir esse teste, exatamente por causa disso. Tô atrasada com o meu, então. Somos duas. Somos duas atrasadas. Porque, na verdade, a nossa microbiota, ela altera, né? Tudo aquilo que nós já falamos. Essa questão de antibióticos, anti-inflamatórios que as pessoas tomam. E as emoções, né? A gente Claro, nem falou é que as eu vou falar emoções agora. aqui do eixo intestino Isso. e cérebro. Claro. Vai dar outro podcast Então, só para falar disso. Equilibrar Exatamente. essa coisa. Então, o sono é um fator preponderante também. Por exemplo, o estresse, atividades físicas, o sedentarismo, tudo isso tem relação direta, total com o nosso intestino. Então, consequentemente, essas alterações vão piorar ou melhorar a nossa microbiota. Consequentemente, a nossa quantidade de alimentos inflamatórios pode, obviamente, chegar a diminuir. O que a gente ia falar sobre leaky gut, né? E falando de leaky gut de atletas e explicando o que é isso, esse aumento de permeabilidade da mucosa intestinal, por exemplo, em atletas. Por quê? Porque se exercitam demais, tem uma disciplina, às vezes, muito grande com a alimentação, mas o que acontece? O estresse, os altos níveis de estresse do treinamento e de exigência fazem com que ele dispare, né? Esse processo tanto de aumento de estamina, permeabilidade, não consegue reter os nutrientes daquilo que ele come, causando distensão abdominal, diarreia. Muitos corredores no meio da corrida tendo diarreia, tendo que parar, né, para ir no banheiro. Como que um corredor para no meio da corrida para ir no banheiro? Então, leaky gut, diarreia. Então, esses são coisas que de repente o atleta não sabe o que está acontecendo e já deveria estar aqui com o nutricionista, com o teste, né, suplementando para reparar tudo isso. Sabe então, que agora faz um mês que chegou no mercado uma enzima que ela degrada a estamina. Que era uma coisa, porque, por exemplo, a pessoa faz tudo isso, faz faz atividade física, melhora a qualidade de sono, reduz o estresse, retira os alimentos. E tipo, o que está acontecendo? E ainda assim tem algumas reações alérgicas. Então, surgiu essa enzima agora, que é interessante. Assim, agora ela é bem recente, ainda não tem, assim, vamos dizer assim, o retorno desses pacientes para... Eu vou estar indo agora no congresso Gut Brain, né, de intestino e cérebro, e vamos estar trazendo essas novidades aí. Provavelmente vamos estar fazendo um podcast sobre isso de novo, sobre, né, neurotransmissores, entender que nosso intestino é o segundo cérebro, se não o primeiro, né? Regularizando nossas emoções, nossos hormônios, se engorda, se emagrece, né? Afinal de contas, como isso acontece? Porque exatamente a Grace de 2 anos atrás não é a mesma de agora, e com certeza minha microbiota também não é a mesma. Não é a mesma, né? Porque ela modifica com o que eu tô comendo, com os hábitos de exercício físico, com a qualidade do meu sono, com os meus hormônios. Então, cada ano eu sou uma. Então, não adianta muitas vezes a pessoa dizer assim, vou ir na nutricionista uma vez só e vai resolver meu problema. Não vai, gente. Então, tu vai ter que voltar porque você não é o mesmo todas as vezes que volta naquele consultório para fazer um teste ou para melhorar a dieta e a qualidade de vida dela. Então, existe o acompanhamento, é essa regularidade no exercício, no sono, no dormir, no se alimentar, no comer e também, né, no cuidar, né, no cuidado. Eu lembrei agora das mulheres no climatério, que hoje, né, muitas mulheres assim, porque antigamente as mulheres entravam no climatério numa idade já que, vamos dizer assim, não estavam ativas como estão hoje, né? Então, assim, muitos sintomas afetam muito a vida delas. E, às vezes, a questão do equilíbrio da microbiota intestinal da mulher no climatério é fundamental. É isso aí. Gente, queria agradecer. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Como é que é, Grace? Rochelle. Quando é que a gente faz quando foi que você fez... quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? E está sendo esse podcast aqui. Quero deixar também para os 3. Quero perguntar aqui para vocês, para deixar também o Instagram, o contato de vocês online, onde encontramos vocês nas redes sociais. Rafa. Tá, então, quem quiser ir conversar comigo, mandar alguns direct, conhecer melhor o meu trabalho. O meu é Rafael de Carvalho, _alergias. Esse é o meu Instagram. Te encontra lá, sabe os relatos, claro. O que acontece, tá tudo lá. Para deixar bem claro assim, só para finalizar então, Grace, todas as pessoas têm alguma alergia alimentar tardia, isso é fato, 100%, tá? Então, a pessoa que quer realmente começar a ter mais saúde, ela tem que pensar, estar pronta para mudar e pensar de uma maneira diferente. Saber que realmente o alimento tem uma influência
muito grande. Se você já fez vários tipos de testes, vários tipos de tratamentos e até hoje não teve uma resposta ideal ou adequada para ti, pensa diferente. Pensa que a alimentação vai sim modificar e tem relação com aqueles teus sintomas. Bom, muito bem. Rochelle, então, vamos lá, onde é que as pessoas te encontram no Instagram? Onde é que encontram a farmácia? A farmácia, Ars então, Curandi. a Ars Curandi no Instagram. Ars Curandi, só Então, elucidando o que é Ars Curandi. Ars Curandi significa arte de curar em latim. E isso foi, assim, realmente é muito engraçado, né? As coisas como elas aparecem na vida da gente. Eu decidi ser farmacêutica, trazendo aqui, né? Porque o meu irmão, quando criança, era muito alérgico. E ele tinha uma alergia nas pernas. E, de repente, magicamente, se passou uma solução e ficou bom. E eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero curar as pessoas. E aí Legal, veio aí. a arte de curar. E o engraçado é que eu morava no interior nessa época e eu observava pela janela uma pessoa que ele fazia um negócio. Eu disse, meu Deus, o que é que ele faz ali? Depois, muito tempo depois, eu vim saber quem era o cara. E tá aí agora nós três curando pessoas e ajudando a todos a terem mais É saúde. inacreditável, mas estamos legal. aqui, né? Os sonhos se realizam. Onde encontrar a farmácia, Rochelle? Então, a farmácia, no Instagram é Ars Curandi. E nós estamos localizados no centro de Porto Alegre, no centro histórico, na Praça Conde de Porto Alegre, número 16. Mas no Instagram, Ars Curandi. Ars Curandi. Muito bem, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Muito e obrigado, até Graça. o próximo podcast, que com certeza, eu tenho Vambora. certeza que vai ter dúvidas aí. Tamo junto. Tá bom? Volume 2. Valeu, obrigado. Obrigada. Obrigada.